Olá, a história é narrada como uma crônica. A historiadora Mary Del Priore, nossa entrevistada de hoje, além dos rigores com a verdade histórica, procura trabalhar o texto com a atenção literária. Seu mais novo livro, Histórias Íntimas, transita por 5 séculos de sexualidade, revelando preconceitos e revoluções. E tudo contado com a maestria de um bom folhetim de costumes. O apuro desta técnica é o tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras, nossa formação cultural. A gente analisa o Dicionário da Antiguidade Africana, de Ney Lopes, e Chifaz Paivori, Dicionário de Português de Mário Prata. O Leituras conversa agora com Mary Del Priore. Mary, você está lançando Histórias Íntimas, né? Um livro delicioso. Mas eu queria começar essa nossa conversa com uma coisa que eu acho interessantíssima na sua obra, que é essa facilidade de se contar a história. Quer dizer, essa preocupação com o texto, que o texto seja palatável para o leitor, né? Porque mesmo no seu primeiro livro, Ao Sul do Corpo, que é uma tese acadêmica, ela já tem essa preocupação. Quer dizer, como é que começa essa certa fascinação pelo texto mesmo? Pelo amor pelas palavras, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu sempre me disse que o bom livro é aquele que a gente esquece que tem nas mãos. Quer dizer, você tem que se sentir de tal maneira transportado para dentro da história que está sendo contada que você esquece onde é que você está, o que você está fazendo. E, ao mesmo tempo, eu sou uma grande leitora de literatura e sempre procurei identificar nos livros de literatura a música específica de cada texto. Quer dizer, cada autor tem uma música, consegue fabricar com as palavras e com a pontuação. Então, tive a chance de crescer num ambiente, nós estávamos falando há pouco de Olegário Mariano, conheci muito o Olegário Mariano, corria no meio das pernas dele, onde havia muitos livros, e isso certamente provocou em mim uma vontade de fazer bons textos, bonitos textos. Eu sempre tive muita essa preocupação, primeiro, de dar ênfase às descrições. Eu acho que a maneira de você transportar o leitor para dentro do livro é realmente carregá-lo nessa viagem, através da descrição, e o meu compromisso com o Brasil, ou com a história que se faz no Brasil, é de fazer com que mais pessoas leiam história. Então, eu acho que essa vontade de fazer uma música específica, a preocupação de transportar no tempo e de convidar as pessoas a conhecer melhor o seu passado, a sua memória, saber o que é identidade, o que é pertença, quer dizer, tudo isso misturado é que dá esse caldo onde eu gosto de escrever e de extrair personagens, histórias do nosso passado. É engraçado porque você faz parte de uma geração de escritores, de historiadores, que, de certa forma, não que vocês reneguem os Van Arges da vida, os Sótons da vida, não é isso, não é uma negação desses grandes historiadores, mas vocês reescrevem essa história, levantando algumas outras verdades que, por conveniência ou esquecimento ou impossibilidade de pesquisa, eles acabaram não tocando, né? Quer dizer, vocês recriam essa história, né? Reescrevem essa história no jogo meio curioso, porque é ao mesmo tempo de negação e afirmação da história oficial. De né? fato. Como esse jogo entre a construção e a desconstrução, né? A gente desconstrói para construir alguma coisa nova. Mas você falou uma palavrinha que tem tudo a ver com a preocupação, eu diria, das novas gerações de historiadores, que é fugir das verdades, né? Nós não queremos absolutamente levar a verdade divina, nem fazer com que as pessoas entendam que aquela é a única verdade possível. Eu acho que todos nós somos absolutamente contrários aos mitos, porque nós sabemos que os mitos, eles são sempre construídos a contrapelo da verdade, em benefício de um grupo ou de um indivíduo e por aí afora. E eu acho que hoje, quer dizer, os historiadores estão muito atentos, primeiro aos personagens que outrora ficavam nas sombras, né? Que se movimentavam sem muita visibilidade. Então, o abandono dos grandes personagens, das grandes figuras da história e o interesse por heróis anônimos, que somos todos nós brasileiros, que de certa forma abram uma janela para a história, quer dizer, que nos permitam ver
um cenário histórico que está acontecendo lá atrás. Ou, por outro lado, o que eu tenho feito um pouco também, visitar algumas personagens consagradas da nossa história, que é o caso da família imperial brasileira, mas apontando justamente esses aspectos de humanidade dessas criaturas, né? Porque foram seres de carne e osso como nós, tiveram seus problemas, tiveram seus percalços, foram eles também, de certa forma, conformados por todo um ar do tempo, né? Por todo um momento histórico. Então, em que medida eles traduzem, foram vulneráveis a isso que estava acontecendo naquela época. Eu acho que essas preocupações é que têm dado muito sabor à história do Brasil. Agora, há um aspecto também muito, que a mim, pelo menos, me parece muito bom nessa reescrita da história, que, embora não se negue o nosso lado picaresco, há sempre uma certa reverência a essa história. Dizer, olha, essa história é válida, essa história tem peso, né? A gente não, claro, vocês não chegam ao ponto do Conde Celso, né? Afonso Celso, porque milfano do meu país. Mas diz, olha, a história foi a história possível e foi a história necessária para este país, né? Quer dizer, há esse trabalho também, de certa forma. Sim, a preocupação de extrair dos documentos, quer dizer, eu acho que o grande compromisso, qual é a diferença do historiador e do literato, do romancista? É o compromisso com a documentação, menos com a verdade, porque você vai construir uma verdade, mas sobretudo com a documentação. Então, esse trabalho de arquivo, ir atrás de documentos que podem revelar aspectos inusitados, que podem nos contar outras versões da história, ter um olhar crítico sobre a documentação também é importante, porque tem documentação que é fabricada para justificar o injustificável, né? Aliás, os nossos arquivos aí municipais estão cheios de documentos que justificam o injustificável. Mas é um pouco isso, quer dizer, olhar para essa documentação de forma crítica, fazer a documentação, muitas vezes dura, espinhosa, cheia de asperidade, dialogar, por exemplo, com informações extraídas da literatura, das imagens, né? Nós tivemos aqui no Brasil viajantes que nos deixaram verdadeiros retratos do Brasil no passado, e depois tivemos a difusão da fotografia a partir de 1850 e 1860, que também que nos elucida sobre esse Brasil. Então, essa conversa entre a documentação, eu acho que é a grande riqueza que todos nós estamos explorando e que está resultando, eu acho, em livros de história espetaculares. Esses documentos, né? Eu lembro de um livro do Evaldo Cabral, que é a história de um nobre pernambucano que passa 10 anos da vida para provar que não tem sangue judeu. E inventa toda uma genealogia. Né? Exatamente.